Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada. Hoje, nós vamos conhecer o Palacete Provincial, que fica no estado do Amazonas, cidade de Manaus, Praça Eliodoro Balbi, sem número. O Palacete Provincial, construído em meados do século XIX, é uma das mais antigas construções de Manaus. Atualmente, abriga 5 museus diferentes, mas todos eles convergem para o mesmo ponto: preservar a memória do estado do Amazonas. A Pinacoteca, com quadros, fotografias e gravuras de artistas locais. O Museu de Numismática, com um acervo de 8.000 moedas. O Museu da Imagem e do Som, que contribui para guardar a memória do Estado. O Museu Tiradentes, que homenageia os bombeiros e a polícia. E o Museu de Arqueologia, que reproduz escavações e exibe artefatos descobertos na região. Manaus está situada no centro da maior floresta tropical do mundo. Seu patrimônio arquitetônico e cultural chama a atenção dos visitantes. Mas nem sempre foi assim. A província do Amazonas foi instalada em 1852. Naquela época, era uma cidade pacata, com poucas ruas e com uma população bem pequena. A partir da década de 1870, que a produção de borracha vai crescer, é que a gente vai experimentar um processo de mudança urbanística. O primeiro ciclo da borracha se deu no século XIX. A extração do látex e sua comercialização fizeram com que os cofres públicos engordassem. Nessa época, Manaus começou a se modernizar e ganhou o apelido de Belle Époque brasileira. Por sinal, Belle Époque quer dizer Bela Época em francês. Foi um período de cultura cosmopolita na história da Europa, que lançou novos modos de pensar e viver o cotidiano. O período conhecido como Belle Époque é marcado no Amazonas pela administração de Eduardo Ribeiro. Esse governador, que no período de 1892 a 1896, ele fez uma verdadeira refundação da cidade. Então aquela Manaus, que como ele disse em uma de suas frases célebres, era parecida com uma aldeia, ela ganha ares de cidade inspirada no modelo parisiense. É feito um novo planejamento urbano de ruas. É nesse período que são construídos os prédios mais portentosos do período, dentre os quais a gente pode destacar o prédio do Palácio da Justiça e o prédio do Teatro Amazonas, uma espécie de símbolo da ostentação do poder econômico daquela elite. E aí, dentro desse contexto, o Palacete Provincial, ele se torna quartel da Polícia Militar, permanecendo assim até meados do final do século XX, quando finalmente foi paralisada as ações aqui, até o período em que ele é restaurado e é reaberto como um centro cultural que abriga 5 museus. Sejam bem-vindos a um dos monumentos mais importantes do estado do Amazonas, um monumento histórico, arquitetônico e cultural, o Palacete Provincial. Agora eu convido vocês para dar uma volta, para conhecer a história do Amazonas através dos museus. Sejam bem-vindos. Vamos começar pelo Museu de Numismática. Aqui é o Museu de Numismática Bernardo Ramos. Aqui é o museu que estuda a ciência das moedas, medalhas, cédulas e condecorações. O Museu de Numismática foi fundado no dia 30 de novembro de 1900 pelo então comerciante e grande estudioso das moedas Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, constituindo um museu inestimável. Aqui nós temos na primeira vitrine as moedas greco-romanas. São moedas da Idade Antiga, que são antes de Cristo. São moedas da Europa, África, Ásia, de todos os continentes que receberam a influência greco-romana. Fabricadas de cobre,
prata e bronze. Aqui nós temos um dracma que é de 465 anos antes de Cristo, que é o da corujinha. Tem o de dracma que é da tartaruga marinha, que é de 365 anos antes de Cristo, que é em prata. O dracma, unidade monetária usada em muitas cidades gregas, era a moeda mais antiga ainda em circulação no mundo, até ser substituída pelo euro, moeda oficial da Europa desde 2002. Nesta vitrine, as moedas estão divididas por continentes. Vocês vão perceber que existem vários tipos de moedas. Principalmente na Ásia, naquela época não existia uma definição de que a moeda era redonda. Então, eles usavam como modelo o material agrícola e do cotidiano deles. Aqui nós temos um modelo moeda faca, que é antes de Cristo também, da dinastia Chel. Temos a moeda sela, com a qual eles selavam os cavalos. Tem a moeda chapéu da Malásia. E vocês estão percebendo que na Ásia, ela tem sempre um furinho, né? É a parte da simbologia. Esse furinho simboliza a terra e o bordo da moeda simboliza o universo. É uma aproximação entre o céu e a terra. E ali nós temos o cauri ou zimbo, que nós conhecemos como búzio. São aquelas conchinhas que ficam no mar. No Brasil não circulou como dinheiro, somente na África. E na África, com 2 cauris, você podia comprar uma mulher. E com 20 mil cauris, você podia comprar uma cabra. Mas calma, não é porque a mulher não tinha valor, é porque a cabra dava o leite, dava o couro. Na próxima vitrine, nós temos as moedas da Europa. Aqui é o Daler. O Daler foi a maior moeda que já existiu no mundo, que chegando a pesar 19,5 kg. São metal cobre, são da Suécia e Noruega. Temos também vários tipos de moedas, bastante exóticas, interessantes, com variados modelos. Aqui também nós temos a segunda menor moeda do mundo, que é da Inglaterra, de 1837. Nesta vitrine ficam as moedas nacionais do período colonial. O florim e o sol dos holandeses foram as primeiras moedas cunhadas no Brasil. Eram destinadas ao pagamento de fornecedores e tropas holandesas durante o domínio holandês no Nordeste brasileiro. São de prata, ouro e bronze. As barras de ouro de 22 quilates são da cidade de Sabará, Minas Gerais. A partir daqui nós vamos dar uma olhadinha nas cédulas. Estão na ordem cronológica, a mais antiga que nós temos é de 1840, de 10 mil réis. Essas cédulas elas foram fabricadas na Inglaterra. Medalhas nacionais e internacionais também estão expostas. Ao todo, são mais de 8 mil itens em exposição. Tem que vir até aqui para olhar com calma todos os detalhes e curiosidades. Primeira vez que eu vim, achei muito bonito, muito legal. Estou me divertindo muito aqui. Achei muito interessante conhecer essas moedas. É muito importante para mim. Acho que meus colegas também acharam muito importante. Agora, uma visita ao Museu de Arqueologia, que apresenta fragmentos arqueológicos coletados na região amazônica e, claro, na cidade de Manaus também. São peças de 300 a 400 anos antes de Cristo. O roteiro recria sítios arqueológicos e expõe painéis explicativos. O Museu de Arqueologia, ele tem um roteiro pedagógico, socioeducacional de fácil compreensão, onde retrata todo o trabalho de campo dos arqueólogos e dos antropólogos. E aqui nós temos, por exemplo, nesse painel, a descoberta de como o modo de enterrar seus mortos revela seus aspectos de suas culturas, né? Através de análise do sepultamento dessas pessoas. O museu conta com um laboratório que dá suporte às exposições arqueológicas. O Laboratório de Arqueologia Alfredo Mendonça de Souza é o fiel depositário de todo e qualquer vestígio ou fragmento arqueológico encontrado no estado do Amazonas. E aqui a gente tem a parte arqueológica encontrada na Catedral de Manaus, né? Representando aqui todos os vidros, todas as porcelanas que foram encontradas durante a restauração da catedral.
Um fato curioso dessas garrafas que nós encontramos é que numa das paredes feitas de taipa da catedral foi encontrada uma garrafa de vinho com um bilhetinho dentro, dizendo que ele era pedreiro e que tinha produzido e construído a matriz com as suas próprias mãos no ano de 1859. E ele assina para vocês, do falecido Francisco Canejo. Depois que o Laboratório de Arqueologia começou esse trabalho, se tornando rapidamente referência no estado, começaram a chegar peças também de outros trabalhos arqueológicos na região. Então nós temos hoje não só esse conjunto desse material de arqueologia histórica, mas também muito material, principalmente cerâmico, que é pré-colombiano, de escavações feitas, por exemplo, para a produção do gasoduto Coari-Manaus e de grandes obras que foram realizadas no estado. Estão todas aqui acondicionadas para a pesquisa e o estudo dos nossos pesquisadores. E ao fundo nós temos os técnicos trabalhando na catalogação de todo esse material que está sob a bancada deles. É um material arqueológico que precisa ser identificado e catalogado. São projetos como este que preservam a nossa história. Além do Museu de Arqueologia e do Museu de Numismática, o Palacete Provincial também tem uma pinacoteca, que apresenta uma produção artística nacional e internacional dos séculos XIX e XX, com ênfase em obras de artistas amazonenses. Hoje, nossa visita foi só um aperitivo do que vamos ver num próximo programa dedicado à pinacoteca. Fica de olho para não perder, hein? It's very interesting because here we can see a history of the Amazonas. A very good place to visit, I think. No próximo bloco, vamos conhecer o Museu Tiradentes, que faz uma homenagem à polícia e aos bombeiros, e o Museu da Imagem e do Som, que guarda um acervo audiovisual da memória do Amazonas. Fica aí que a gente já volta! Estamos de volta a Manaus, capital do Amazonas, para continuar nossa visita ao Palacete Provincial, que abriga 5 museus diferentes, mas todos eles com um ponto em comum: salvaguardar a memória do estado. Manaus é uma cidade histórica, localizada na maior floresta tropical do mundo. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aqui a gente está na Praça Gonçalves Dias, onde a população de Manaus, nos dias muito quentes, vem se abrigar embaixo dessas majestosas árvores e, quem sabe, pensar na vida, na contemplação destes belos lagos que nós temos ao redor de toda a praça. A Gonçalves Dias, ela une-se à Praça Eliodoro Balbi para formar o complexo do Museu Palacete Provincial. Aqui, neste local, nós temos o nosso belíssimo coreto, onde todo final de tarde a população de Manaus tem condições de assistir belíssimas apresentações de bandas, fanfarras. Embaixo daquele belíssimo mulateiro, começaram as reuniões do famoso Clube da Madrugada, um grupo de intelectuais, artistas plásticos, poetas, escritores, que ajudaram, a partir da década de 60, 50, a revolucionar a cultura da cidade. É quando realmente a arte moderna invade as ruas de Manaus. Cultura ainda é um dos chamarizes que atraem turistas a Manaus. Construções do século XIX no centro histórico levam o visitante a uma viagem pelos 342 anos da capital amazonense. Faz parte dessas construções o Palacete Provincial, inaugurado ainda inacabado em 1864, para servir de residência ao capitão da Guarda Nacional, Custódio Pires Garcia. Após a sua morte,
foi adquirido pelo presidente da província do Amazonas, José Bernardo Miquiles. Desde então, passou por reformas, abrigou repartições públicas e ficou por mais de um século funcionando como quartel da Polícia Militar do Amazonas. E nós estamos aqui em frente ao Palacete Provincial. Ele ainda tem uma característica bem sóbria, que remete aos tempos coloniais. Ele não tem um frontão muito rebuscado. E o prédio original, ele era menor. Ele foi ampliado somente no período republicano, quando se tornou quartel da polícia. A maior parte da estrutura arquitetônica dele é original, inclusive o portão de ferro. Foi acrescentado somente aqui, já no período republicano, as letras SP, equivalentes à Superintendência de Polícia. A cor que temos aqui se aproxima muito da cor original. Olá, turma! Sejam bem-vindos ao Palacete. Vamos conhecer agora a nossa primeira sala que inicia o roteiro de visitação, tá? Ela é chamada Escritório da Obra e vamos entrar que eu vou apresentá-la a vocês. O objetivo desta sala, Escritório da Obra, é fazer com que vocês entendam todo esse processo de restauração que nós tivemos aqui no Palacete Provincial. E quando vocês visitarem os nossos museus, vocês vão observar algumas pinturas originais, o piso. Então é interessante você ver o antes e o depois, né? Para a gente ter um pouco dessa história e ter esse material como uma educação patrimonial. Agora que já conhecemos mais um pouco sobre a história do Palacete, vamos conhecer mais um museu? Esse é o Museu Tiradentes, o museu que conta um pouco da história da Polícia Militar do Amazonas. Ele leva esse nome em homenagem ao patrono das polícias militares do Brasil. Essa sala aqui ela é dividida em duas. Na primeira sala nós temos a Sala Memória, que seria o gabinete do Comando Geral da Polícia Militar. Para retratar a história da Corporação Militar do Estado do Amazonas, estão expostas mobílias originais da época. Na segunda sala, nós temos a exposição Flagrantes da História. Nós temos armas, nós temos as vestimentas e nós temos aqui também, que todos gostam de ver, é a espada do Comando Geral. Ela sai daqui do museu quando existem a passagem de comando. E as pessoas se assustam muito com esse quadro de Tiradentes, que geralmente eles têm a imagem de Tiradentes com aquela túnica branca e a corda no pescoço. E Tiradentes ele foi alferes da polícia. Alferes é um posto de graduação militar que hoje corresponderia a um segundo tenente da polícia. Nós também temos algo muito curioso também, que as pessoas gostam, que é a bandeira que foi levada para a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi o confronto entre o exército brasileiro e os integrantes de um movimento popular sócio-religioso liderado por Antônio Conselheiro, que durou de 1896 a 1897, no interior da Bahia, na comunidade de Canudos. A guerra terminou com a destruição de Canudos e o massacre de 20.000 sertanejos. Nós também temos a bandeira que foi dada pelo estado de Bahia, em homenagem ao Batalhão do Amazonas, que esteve na guerra. E logo em seguida nós vamos também encontrar alguns apetrechos da banda da Polícia Militar. Aqui ao lado fica exposto o arsenal de armas. E o mais legal é que o visitante pode escutar o som de algumas delas para saber o tamanho do barulho. Aqui nós temos as medalhas e as condecorações. E o mais legal é que são medalhas e condecorações de todos os estados do Brasil. Logo em seguida nós temos a cela, que nós temos a original que fica no térreo. Aqui é uma réplica dela, onde nós temos de original a porta. E lá dentro nós podemos ver um escrito onde diz: aqui reina o espírito imortal da quarta parte, que é um regimento interno da polícia, onde a quarta parte fala de ordem e disciplina. E eles costumavam colocar dentro das celas justamente para inibir os presos.
para finalizar, nós temos a última sala, onde fala sobre o Corpo de Bombeiros, que ele foi incorporado à Polícia Militar. Nós podemos aqui observar as fardas e também a evolução dos extintores até os dias atuais. Ele não vai apenas conhecer a sua história, mas também conhecer assim um pouco de cada parte, não apenas do país, mas do mundo inteiro. Além dos museus, o Palacete também abriga um ateliê de restauro de suporte de papel, que cuida principalmente do acervo da Biblioteca Pública do Amazonas. Trabalhamos com o acervo, principalmente da Biblioteca Pública, então direcionado mais para o trabalho em livros, principalmente livros raros, mas também fazemos um trabalho de outras instituições. Nesse momento, nós estamos trabalhando com um acervo da Universidade do Amazonas. Essa etapa, nesse momento, é a higienização. Se retira tudo desse suporte que não faz parte dela, né? Na verdade, nós temos aí uns excrementos, nós temos aí uns poluentes, isso tudo é retirado para que depois ele passe para a etapa seguinte, que é a recomposição das partes faltantes. É um trabalho lento e minucioso, requer paciência e habilidade. Nós temos aqui o Café do Pina, que faz parte da nossa estrutura. O cheirinho tá bom. E nós vamos agora ao Museu de Imagem e do Som. Inaugurado em 2000, o Museu da Imagem e do Som do Amazonas tem o objetivo de coletar, conservar e divulgar acervos que documentam a região amazônica através da imagem e do áudio. Seu acervo conta com quase 245 mil peças sobre cinema, música, fotografia, televisão e rádio. O acervo audiovisual, ele trata a região como um todo e o visitante pode se servir dessas informações para fazer pesquisa, tem serviços de internet, pode assistir filmes e pode visitar as nossas exposições permanentes que fazem parte do acervo do museu. São 3 exposições de longa duração. Uma delas apresenta uma coleção de câmeras fotográficas de diversos modelos. Esta é uma lambi-lambi de 1826, peça mais antiga da coleção. Ela ganhou este nome porque os profissionais tinham que lamber o papel fotográfico para saber o lado certo de usar. Este tipo de câmera era usada por fotógrafos que trabalhavam em praça pública. A própria máquina já revelava a foto. O cliente só precisava esperar uns minutinhos. Outra exposição de longa duração apresenta objetos que pertenceram ao antigo Cine Guarani. Inaugurado em 1907, o Cine Guarani proporcionou inesquecíveis sessões de cinema para várias gerações de moradores da cidade. Well, cheer up. Maybe you'll have an accident. Na década de 80, o Cine Guarani foi demolido e deu lugar a um banco. Silvino Santos, além de pioneiro, foi o principal personagem da história do cinema amazonense. Nasceu em Portugal e veio para o Brasil com 13 anos de idade. Morou em Manaus a maior parte de sua vida, filmando e documentando a selva amazônica. Em 1921, fez o documentário No País das Amazonas, que se tornou um clássico por sua linguagem sofisticada para a época. Essas fotos mostram as dificuldades que as expedições chefiadas por Silvino Santos passavam para alcançar lugares inóspitos. Muitas vezes, ele usava hidroaviões para alcançar lugares mais longes, mas depois tinha que partir para a velha e boa canoa indígena, o transporte Coringa na Amazônia. E eu achei muito interessante e, inclusive, fala da história do Amazonas, algo que eu também, algumas coisas eu não sabia, apesar de já ter estudado. E é lindo, é muito organizado e todo mundo tem que conhecer. Depois
depois dessa viagem dentro do Palacete, onde a gente mostrou os museus que ficam aqui dentro, o governo do estado convida você a vir nos visitar. Entretenimento, lazer e conhecimento de forma gratuita. Venha! Está pensando em aceitar o convite? Então anota o endereço: Praça Eliodoro Balbi, Centro de Manaus, Amazonas. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!